Sejam bem-vindos. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. No ar, Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM, aqui no meu canal do YouTube. Quinta-feira, 30 de julho de 2026. Mandar um abraço para todos os meus telespectadores do Brasil e do mundo. Mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Reis, lá em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E meus amigos da Casé, todos ligados no Dorival Lima e você. E parabenizar o pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima, que mora em Boa Vista, Rogério Miranda, do Partido da Democracia Cristã. Ele que mora em Boa Vista há mais de 50 anos. Empresário, formado em administração de empresa, ele que sabe de todas as deficiências no nosso Brasil. E ele é pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima. Ele tem uma aceitação da população de Roraima e dos políticos daquela região. Parabéns, Rogério Miranda. Você agrega a política de Roraima. Você tem serviços prestados, trabalhou e continua trabalhando para o progresso do estado de Roraima. Parabéns, meu primo. Continue e avante. Amigos e amigas, a arbitrariedade é o ato de decidir ou agir com base no capricho, na vontade individual ou no poder pessoal, ignorando regras, leis, a razão ou a justiça. Ocorre quando autoridades tomam decisões sem amparo legal ou desrespeitam o devido processo legal. A arbitrariedade é o oposto do Estado de Direito, no qual as decisões devem seguir regras claras, objetivas e previsíveis. Um gestor ou um líder que concede privilégios ou punições de forma aleatória, sem regras transparentes, age com arbitrariedade. Enquanto a justiça exige regras transparentes, razoabilidade, igualdade de tratamento, a arbitrariedade representa a imposição da vontade individual sem justificativa válida. É o que acontece atualmente em todo o território brasileiro. Certo? É só você verificar os administradores do Brasil a nível municipal, estadual e federal. A população brasileira só tem um direito: pagar seus impostos, suas taxas, suas contribuições e, quando chega a época da eleição, pegar seu título de eleitor e fazer o seu direito cívico, eleger ou reeleger os candidatos dos partidos. Só que o Brasil
depois que General João Batista Figueiredo assinou a anistia em 1979, o Brasil mudou para pior. Começou quando o capeta Lula da Silva entrou na vida política brasileira como deputado federal. Aí ele foi se arremetando e catequizando uma parte do eleitorado brasileiro. Ele legalizou o PT, Partido dos Trabalhadores, entrou na vida sindical, nas universidades, nos colégios e em todas as atividades governamental, a nível municipal, estadual e federal. Ele se articulou pensando no futuro. Aí, quando ele foi candidato e foi eleito presidente da República, prometeu o que ele não poderia fazer. Primeiro, incompetente, despreparado, mentiroso e oportunista. Porque ele usou o Partido dos Trabalhadores para se beneficiar. É tanto que o Partido dos Trabalhadores é o Lula e mais ninguém. Ele é o líder, ele é quem manda no Partido dos Trabalhadores. Ele é quem manda na esquerda brasileira, os demais partidos. Ele tem um controle sobre a população pobre, que ganha um salário mínimo, que não tem perspectiva, que não estudaram. Ele usa em benefício dele. Prometeu, certo, no primeiro governo dele, foi promessas absurdas que ele prometeu. Enganou toda a população brasileira. Antes de ser presidente, ele, quando era deputado federal, ele falava que o salário mínimo era irrisório. Aí ele nunca apresentou um projeto na Câmara Federal como deputado para aumentar o salário mínimo. Foi presidente, os aumentos do salário mínimo era irrisório. Porque ele mudou de posição, passou a ser presidente do país. Governou o Brasil por 4 anos, foi reeleito, mentindo para a população brasileira, o capeta Lula da Silva. Ele aparelhou todas as instituições do país, a nível municipal, estadual, federal. Aparelhou o ensino público a nível municipal, estadual e até nas universidades. Ele aparelhou os professores, o funcionalismo público a nível municipal, estadual e federal. Começou a criar liderança dentro dos movimentos para tirar proveito, usar a massa do PT, da esquerda, para ele governar o país. Governou o país por 8 anos. No governo dele, veio o desvio de verbas municipais, estaduais e federais. Ele usou o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNDES para fins políticos,
enriquecimento da família dele, do partido dele, dos amigos dele e das grandes empreiteiras deste país. Foi quando surgiu os desvios de dinheiro, onde tinha uma prefeitura do PT, onde tinha um governo do PT, e ele em Brasília. A corrupção começou nos governos do Lula e depois da Dilma Rousseff, a capetinha Dilma Rousseff, que governou o Brasil por 6 anos. Ela foi impeachmentada com as pedaladas fiscais, porque ela era despreparada para exercer o cargo de presidenta ou presidente do Brasil. Mas o Lula quis, indicou, foi eleito, mas ele era que dava as caras. Ela só fazia assinar. Lula era que mandava no governo da Dilma. O plano econômico do primeiro governo do Lula até o último, esse desgoverno 3 do capetinha Lula, é um plano econômico para falir as empresas e falir a população brasileira. Meus amigos, ele doutrinou e comandou a maioria, certo, dos partidos coligados a ele, o que ele oferecia, certo, colocações aos políticos, em troca de apoio para ele governar. Ele usou o Brasil como moeda para beneficiar ele e ao grupo dele. Aí teve a Operação Lava Jato. Foi o maior escândalo da história do Brasil. E a história nós já sabemos. Ele foi preso pelos tribunais na época, foi preso, condenado, passou 580 dias preso na superintendência da Polícia Federal. Mas assim, ele preso, ele conseguiu, através dos partidos e dos aliados dele, que ele comanda, até na vida familiar de um político comum. A petizada e a esquerda adora o Lula como se ele fosse a maior autoridade mundial. Só que ele usou e continua usando o Partido Trabalhador, a esquerda, em benefício próprio. Toda corrupção que existiu no Brasil foi patrocinada por Lula e seus amigos. O filho dele, Lulinha, é um corrupto dentro do INSS. O irmão dele, Frei Chico, que é vice-presidente do sindicato em São Paulo, é outro corrupto. A petizada, no geral, são todos os capetinhos. São todos satanás. Porque eles são comunistas, eles não se preocupam com o Brasil, com as empresas e com a sociedade brasileira. E os bons costumes. Roubo, prostituição, infidelidade, droga, a legalização do aborto, a legalização de consumo de droga, um percentual, tudo foi ideia do Lula e da petizada. Lula destruiu a sociedade brasileira. O capeta Lula destruiu as empresas brasileiras. O prejuízo da Operação Lava Jato e agora esse prejuízo do Banco Master que aconteceu no governo Lula.
ele recebeu Daniel Porcaro com outro capetinha, outro bandido, que era para estar preso, Guido Mantega, que sempre trabalhou para a esquerda, como ministro da Fazenda, ou outra função, para aplicar o plano diabólico, criminoso do PT, que é a economia. Meus amigos, o Brasil está atrasado há 300 anos para trás. A fome, ele disse que ia acabar com a fome. Ele acabou com a fome e criou a miséria no Brasil. A miséria já domina o Brasil de ponta a ponta. Dentro do Brasil, existem vários segmentos da sociedade. Existem vários Brasis. E o Nordeste brasileiro, todos nordestinos, existem as exceções. São eleitores de cabresto, manipulado por Lula, enganado. Pessoas que não têm estudo, que moram em cubículo, passando fome, comendo pão que o Lula amassou, mas quando chega na eleição, vota no capeta Lula ou naqueles que ele indicam para prefeito, governador e ele como presidente da República. Amigos, vamos salvar o Brasil. Não é só eu e muitos brasileiros que estamos preocupados com o futuro do Brasil. Até os Estados Unidos e a Europa. Porque o Brasil é um continente. Aqui nós temos riquezas naturais e o Brasil, o agronegócio, o maior produtor de soja, de carne, e o Brasil fornece para o mundo alimentos diversos. Mas não é o governo Lula. O capetinha Lula só leva vantagem. É um corrupto, é um ex-condenado, e quando ele sai por aí, o pessoal grita: Lula ladrão, teu lugar na prisão. Eu pergunto, por que o pessoal grita isso? Tem motivo. É só você ver o passado dele. Nada foi inventado. Mas ele continua mentindo, enganando a população brasileira. E o pior de tudo, que ele aparelhou as Forças Armadas Brasileiras. Ele aparelhou a justiça brasileira. Meus amigos, o Brasil está no fundo do poço. A dívida do Brasil, monetariamente falando, é incalculável. Nem o Tesouro Federal, que é a Receita Federal, que arrecada os impostos em todo o território brasileiro, ele não tem o valor exato. Sabe por quê? Porque o governo petista, o Lula, o capeta, é um despreparado, não tem estudo, mas ele é PhD para fazer as coisas erradas, administrar corrupção, roubo, tudo que é ilegal. Dentro do governo do PT, a nível municipal, estadual e federal, existe o Caixa 2. O que arrecada, eles contabilizam uma parte, e a outra parte vai para uma conta que é administrada pela PTzada. É tanto que Gilmar Mendes, ele afirmou que o PT e o Lula têm dinheiro para a eleição até o ano 2030. A revista Isto É publicou
uma matéria que a esquerda, Lula, o MST e todas as entidades ligadas à esquerda brasileira e o Lula são organizações criminosas. É tanto que Lula, ele subiu no morro, no Rio de Janeiro, sem segurança. E quando voltou, veio com um chapéuzinho das facções. Cadê o Supremo Tribunal Federal, que não deu um mês ou 24 horas para se explicar? Meus amigos, é a arbitrariedade que existe no Brasil. O Poder Judiciário brasileiro, ele todo, eles são parciais, quando deveriam ser imparciais. Mas sabe por quê? Porque quando Lula foi liberado da prisão por Edson Fachin, eles fizeram um acordo junto com o pessoal da Farias Lima, de grandes empresários e outros políticos que usam o Brasil em benefício próprio. E a população brasileira, cada dia mais pobre, a fome aumentando, a corrupção aumentando, a prostituição aumentando, famílias se destruindo, e o futuro do Brasil nós não sabemos. Educação sucateada, não existe segurança no Brasil, a roubalheira, tráfico de droga, tudo criminoso aumentou no desgoverno 3 do capeta Lula. Quando ele criou, certo, se instalou aqui, o Fórum de São Paulo, ele trouxe todos os comunistas do mundo para São Paulo e Brasília. Que diz amaldiçoado Fidel Castro, Tipos de Ferro e outros. Eles traçaram um projeto pensando há 30 anos para frente. E está aqui as consequências. Cadê as autoridades desse país? Cadê as Forças Armadas? Cadê a OAB? Cadê a população que não se manifesta? Amigos, o Brasil está liquidado. E quem acabou com o Brasil, em todos os sentidos, foi o capeta Lula da Silva, o descondenado, que quando ele saiu das ruas, o pessoal grita: Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. É o povo que fala. Não é uma pessoa, é a maioria. E ele quer ir para a reeleição. Sabe por quê? Porque o Brasil está literalmente quebrado. A economia do Brasil romba. Ele quer ficar mais 4 anos para esconder essa roubalheira que existe no Brasil. É muita gente, meus amigos, que não se alimenta, não dorme direito, não come direito, porque não tem o lado social. O governo Lula, esse capeta, o governo 3, é a maior mentira da história da humanidade. Por isso que os Estados Unidos, que é parceiro comercial, que tem muitos americanos que investiram no Brasil. E quando o investidor investe no país, eles se preocupam com o futuro do Brasil. Aqui, a governabilidade não existe. De manhã é uma coisa, à tarde é outra, à noite é outra. E para completar, esses escândalos, a roubalheira no INSS, Operação Lava Jato, Petrolão, Mensalão, e agora a Operação Banco Master.
uma parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, todos envolvidos. Meus amigos, são os capeta em Brasília e o capeta maior Lula estão riquíssimos. Se o Brasil chegar ao fundo do poço, eles poderão sair do Brasil e viver em qualquer outro lugar do mundo com o dinheiro que eles roubaram dos pagadores de impostos. Aí eu pergunto, cadê o Supremo Tribunal Federal? Cadê a OAB? Cadê a Polícia Federal? Cadê o Exército Brasileiro? E a população que fica calada? Lula, o capeta maior, ele acabou com o Brasil. Amigos, essa eleição de outubro do corrente ano, o brasileiro e a brasileira têm a obrigação de salvar o nosso país, o nosso território, nossas empresas, as nossas famílias, as nossas futuras gerações, que são as crianças. É porque nós temos que eleger a maioria absoluta do PL e da direita brasileira para governadores, para deputados estaduais, senadores, deputados federais e presidente da República. Tem que ser Flávio Bolsonaro, porque ele é preparado, é um homem formado. Lula não tem nenhum primário. Lula, ele é formado na corrupção, na criminalidade e na banalidade. Ele não ama o Brasil. Ele ama dinheiro, poder. O comunismo está na cabeça desse filho de Satanás. Porque comunismo e o Satanás é a mesma coisa. Ele amou nem a ele. E quando ele saiu do interior de Pernambuco, ele deixou a família lá e veio sozinho para o Garara. Ele quer o poder, o dinheiro, e enganar a população brasileira. Amigos, chegou a hora do não. Vamos eleger o PL para salvar o Brasil e colocar ordem na casa, para o Brasil voltar a um país de ordem e progresso. Nós temos que acabar com a criminalidade no Brasil, com as facções no Brasil, com a prostituição e todo tipo de crime. Temos que passar o Brasil a limpo. Donald Trump já disse que vai ajudar a limpar a América Latina. Ele vai prender todos aqueles das facções Comando Vermelho, PCC, usando a lei dos Estados Unidos, lei internacional. Todos serão considerados como terroristas, porque o Trump e outros países, eles vão acompanhar o dinheiro que está transitando nas facções através de CPF e de CNPJ. Vai ser pente fino, porque os Estados Unidos têm competência, têm capacidade, e o serviço de espionagem e de fiscalização dos Estados Unidos é impecável. Donald Trump tem todas as informações da gestão petista em cima do birô dele. Ele tem vários informantes aqui no Brasil que informam diariamente o que está acontecendo, o que está sendo feito pelo capeta Lula e seus comandados. É tanto que o pessoal do PT, eles dizem que eleição não se ganha, se toma na marra. A criminalidade, a corrupção, tudo que é ilegal faz parte da vida do PT e da esquerda petista brasileira, que tem o capeta maior Lula, o desgoverno 3, destruindo o
Brasil. Meus amigos, o problema do Brasil é seríssimo. E a arbitrariedade, ela existe a nível municipal, estadual e federal. E a justiça brasileira, toda ela é parcial. A população brasileira não acredita nas nossas instituições. Isso é gravíssimo para o eleitorado brasileiro e para toda a população do Brasil. Por isso que os Estados Unidos e outros países estão de olho no comportamento, na desgovernabilidade e do que está acontecendo aqui no Brasil, a perseguição, a injustiça, que o próprio Milei veio aqui e presenciou. O que tem de pessoas dos Estados Unidos, do Israel e de outros países circulando e confirmando a arbitrariedade que existe aqui no Brasil. A população brasileira está sofrendo muito com o desgoverno do PT, o capeta maior. E para completar, a perseguição é implacável. Estão fazendo de tudo para Jair Bolsonaro morrer. Tudo eles estão fazendo. E todo mundo sabe disso, inclusive a imprensa internacional. Donald Trump está sabendo. Mas uma coisa é certa. A resposta vai vir nas urnas. E tem um detalhe. Estão armando um arapuca para Flávio Bolsonaro. E nós não sabemos quem são eles. É a petezada. É esses que estão comandando o Brasil. Eles querem continuar no poder para esconder a roubalheira, a arbitrariedade, a injustiça, em todos os sentidos. Estão acabando com a população brasileira. E a caneta deles é implacável. O silêncio deles é uma maneira de perseguir e matar o brasileiro. Lula está matando o nordestino através da fome, da miséria, do desemprego, da insegurança. E o Brasil é um país desgovernado. Chegou a hora da direita, PL, recuperar a credibilidade e a governabilidade do Brasil. E para isso acontecer, nós temos que ir para as urnas eleger todos os governadores do PL, todos os deputados estaduais do PL, todos os senadores do PL, todos os deputados federais do PL e o presidente da República, Flávio Bolsonaro, para salvar o Brasil das garras dos capetas que estão espalhados em todo o território brasileiro, como prefeitos, como vereadores, como governadores, deputados federais, senadores, que são todos capeta e uma parte da justiça do nosso país, que trabalham em sintonia com o desgoverno Lula 3. É o Brasil que está sendo destruído. A sociedade, a economia, em todos os sentidos. Mas, outubro, a decisão é nossa, os eleitores. Os Estados Unidos vai fiscalizar, já está fiscalizando. Eles têm condições, porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Os Estados Unidos sabem de tudo que acontece no mundo inteiro. E os Estados Unidos têm a capacidade de paralisar e de exterminar qualquer país em questão de minutos. Em matéria de armamento, a moeda americana domina a economia mundial. Ou vocês têm dúvida? Eu não tenho. Eu sou brasileiro, amo o meu Brasil. Eu não vou
ir de encontro à realidade, porque a arbitrariedade, ela está no Brasil, foi instalado quando Lula se instalou no Brasil, ele aparelhou todas as instituições. Lula é um câncer da política, é um lixo da política, e é o capeta maior que comanda os demais capetas em todo o território brasileiro. Infelizmente, as nossas instituições estão desacreditadas nacionalmente e internacionalmente. A diplomacia no Brasil, a chancelaria, está desacreditada no mundo todo. E Lula fica com piada com Marco Rubio, Donald Trump e os demais autoridades americanas. Lula não respeita ninguém. Ele não respeita ninguém no Brasil e nem lá fora. Aí eu pergunto, Lula, tu tem condições de enfrentar a justiça americana? Veja o teu amigo Maduro, está preso. Tu vai querer fazer companhia a ele? Alexandre de Moraes está sendo processado pela Justiça da Flórida. O que vai acontecer, nós não sabemos. O Brasil é uma potência aqui para nós. Que Lula está enganando a opinião pública, mas a maior potência do mundo é os Estados Unidos, em todos os sentidos. Donald Trump tem 2 anos para governar os Estados Unidos da América. E ele disse que vai limpar a América Latina. Ele está de olho no que está acontecendo no Brasil diariamente. Ele tem todas as informações em cima do birô dele. Ele está catalogando e está analisando. Ele vai cobrar. Agora, aquela história. Dentro da legalidade. É um país contra um país. As consequências, nós não sabemos. A China taxou a carne bovina em 55%. Não precisa dizer mais nada. Se isso acontecer, meus amigos, o Brasil vai ficar sem comprar e sem vender. Agora, tu imagina o Brasil ficar isolado dos Estados Unidos, da China, da Rússia e de outros países. Aí vai haver mortes, pessoas morrendo no meio da rua. Isso é uma pandemia de morte das pessoas, desassistidas, porque o desgoverno do Lula está se desmanchando, está perdendo apoio no país e até fora do país. É o capeta Lula com os capetinhas destruindo o futuro do Brasil. Não o território, mas do Brasil, os brasileiros e brasileiras. A fome aumentando, o desemprego aumentando, a insegurança aumentando, a prostituição aumentando, a fome aumentando, a miséria aumentando, e o lado social não existe, nem a nível municipal, nem estadual e nem federal. É o Brasil sendo destruído pelo capeta Lula, desgoverno Lula 3, e as nossas instituições. E arbitrariedade, perseguição, é 24 horas no Brasil. Meus amigos, o homem mais perseguido no mundo chama-se Jair Messias Bolsonaro. O mundo todo está sabendo. O que vai acontecer, eu não sei. O mundo todo, através das redes sociais, que estão fazendo aí com Jair Messias Bolsonaro.
é uma perseguição que nunca aconteceu no mundo, na história do mundo. Aí eu pergunto, uma só pessoa está certa? Alexandre de Moraes? Só ele que está certo? Só ele que é o dono do Brasil? A pergunta, vamos ter que responder agora. Os Estados Unidos vai cobrar. Os Estados Unidos é a democracia mais completa que existe no universo. Os Estados Unidos é contra o comunismo, contra a corrupção, a perseguição. Que os Estados Unidos, ele quer o melhor para toda a humanidade. Por isso, é bíblico. Os Estados Unidos vai mandar no mundo no futuro. Vai ser um só governo e uma só moeda. Está aí escrito no Novo, no Velho e no Atual Testamento. A lei celestial nós temos que seguir. É a única que não se modifica. Porque a Constituição Federal Brasileira, ela está paralisada e cada ministro do Supremo Tribunal Federal, eles alteram e modificam. Por isso que tem aí venda de sentenças, a arbitrariedade dentro da justiça, perdeu o controle e ninguém pode fazer nada. Então, meus amigos, eu estou encerrando mais um Dorival Lima em você e peço que todos rezem pelo Brasil. E na eleição, vamos votar na direita e no PL para melhorar a vida dos brasileiros. Meus amigos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Obrigado e tchau!